Quantas afeições puríssimas e blandiciosas adquirimos durante o mencionado labor. Ao amável aconchego dos meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias, harmonizadas as cordas do meu ser, as suas vibrações gêmeas da minha, encheu-se meu espírito de indizível satisfação. O coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança de melhores dias, presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos, rumando para as alcandoradas plagas do progresso. Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos antigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia de aula na Academia de Esperanto, verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas. Suas dificuldades, muitas até hoje insanadas, muitos dos seus mais graves impasses foram analisados sob nossas vistas interessadas em quadros expositivos e sequentes, como o cinematógrafo, mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas até hoje insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos. Dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando até mesmo seu futuro espiritual, porquanto no próprio mundo invisível se luta contra estorvos motivado pela diferença de linguagem nas zonas inferiores ou de transição, onde prolifera o elemento espiritual pouco evolvido ou ainda muito materializado. Minúcias, ramificações, consequências surpreendentes até mesmo dentro do lar doméstico, empeços desanimadores no alongamento das relações e até do amor entre as nações, os povos e os indivíduos. Tudo foi magistralmente examinado desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até o século XX, que eu próprio não alcançara no plano material. E depois a simplificação dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades, a aurora de um progresso franco também alicerçado na clareza de um idioma que será patrimônio universal. Da mesma forma que a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para um único movimento geral, uma gloriosa conquista. A difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos para o triunfo da unidade de vistas, a felicidade das criaturas. Soletramos então os vocábulos. Eram-nos apresentados artística e gentilmente através de quadros vivos e inteligentes. Sobrepunham-se estes em sequências admiráveis de leitura, fornecendo-nos o de que necessitávamos para nos apossarmos dos segredos que nos permitiriam até mais tarde discursar mesmo fluentemente em assembleias seletas. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular, a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente irradiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. E tais eram as perspectivas que nos acenavam os fatos do cimo glorioso daquela conquista, que nos sentíamos triplicentemente irmanados a toda a humanidade pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo, pelo beneplácito da ciência que nos iluminava o coração e pela finalidade que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos como em nossa própria casa, estivéssemos em nossa pátria ou vivendo no seio de nações situadas nas mais diferentes plagas do globo terrestre, como até no seio do mundo invisível.
Ora, a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos compelidos a viver nos arraiais da crosta planetária em futuro próximo. De quando em quando, das esferas mais elevadas, desciam visitas de confraternização no intuito generoso de encorajarem os irmãos de ideal ainda ergastulados nas dificuldades de antigas delinquências. Verdadeiros congressos que eram, tais visitas à nossa academia tratavam em assembleias brilhantes do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares do novo empreendimento para sua difusão e progresso. Era quando tínhamos ocasião de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na Terra e cujos nomes a história registrou, e dos quais falamos mais atrás. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas, aderiam a tais congressos, piedosamente colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. E então eram dias festivos em Cidade Esperança. Nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da Embaixada Esperantista, sob tapetes de relvas cetinosas garridamente mescladas de miosotes azuis, de azaleias níveas ou róseas, realizavam-se os jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica, durante os quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais levados à cena por jovens e esposas esperantistas, cujas almas reeducadas à luz benfazeja da fraternidade não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhes votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. E então a beleza do espetáculo atingia o indescritível quando, deslizando graciosamente pelo relvado florido, pairando no ar quais libélulas multicores, os formosos conjuntos evolucionavam, traduzindo a formosa arte de Terpsícore através do tempo e dos característicos das falanges que melhor souberam interpretá-la. Agora eram jovens que viveram outrora na Grécia, interpretando a beleza ideal dos baletes de seu antigo berço natal. Depois eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivadores do belo a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadoras. Cada grupo alçando ao sublime o talento que lhes enriquecia o ser, enquanto os suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário como se feéricos, singulares fogos de artifício descessem dos confins do firmamento para irradiarem bênçãos de luzes sobre a cidade que toda se engalanava de esbatidos multicores, nuanças delicadas e lindas que se transmudavam de momento a momento em raios que se entrechocavam indescritivelmente em artísticos jogos de cores, entrecruzando-se, transfundindo-se em cintilações sempre novas e surpreendentes. E todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte, que por si mesmo seria uma oblata do supremo detentor da beleza, verificado ao ar livre e não no recinto sacrossanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas, onde os sons mais delicados, os acordes flébeis de poderosos conjuntos de harpas e violinos
que eram como pássaros garganteando modulações siderais, arrancavam de nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor, ao nosso ser ainda frágil, descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Quantas vezes músicos célebres que viveram na terra acompanharam as caravanas esperantistas à nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e o culto à beleza promoviam. Mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade e grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Sucediam-se, porém, os concertos. Cânticos orfeônicos atingiam expressões miríficas, peças musicais perante as quais as mais arrebatadas melodias terrenas empalideceriam. Certames poéticos em cenas de declamação cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até o êxtase. E o idioma seleto de que se utilizava esse pugilo magnífico de artistas pertencentes às falanges que viveram e progrediram sobre a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre, era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, reeducando-nos aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nossas almas ante tanto esplendor e maravilhas, diziam nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno, que não era para nos admirar, pois o que apenas tínhamos visto era somente o início da arte no além-túmulo. Tratava-se da expressão mais simples do belo, a única que nossas mentalidades poderiam alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existia mais, muito mais que aquilo. Cumpria, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se através da renúncia, do trabalho e do amor, a fim de merecer ou gravitar para elas. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Não mais deverei permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com o estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Incorreria em grave falta dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno, por mim espezinhada desde muitos séculos.
Dos antigos companheiros e amigos que imigraram do Vale Sinistro e que do hospital ingressaram na cidade universitária, sou eu o único que até hoje ainda permaneço aqui, desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz e Souza, o nobre amigo cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há 10 anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil por maior facilidade de oferecer ali o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Debrucei-me comovido e afetuoso sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa 1 ano depois do nascimento. Muitas vezes tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza em contemplando sua infância angustiosa, o braço semiparalítico, herança inevitável do suicídio no século XIX, mirrado e enfermo filho de tuberculosa com idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo a seu lado a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando ao contato de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu, carente dos mesmos socorros e atenções. Na terra, nossos desatinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos aqui mesmo a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Doris Mary igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava ternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculos de infortúnios sucessivos, e Doris possui muitos méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei no panorama social terreno por ter vindo de uma existência em que palmilhou áspera trilha de amarguras bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal. Trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamada a fazer, e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causara a sua velha e dedicada mãe. Ela velaria antes por ambos qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse sobre o trajeto a realizarem inspirações e consolo nas horas decisivas. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel descer as renovações reparadoras. João de Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. E há 8 anos já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia. O suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que fora.
E eu não sei, Deus meu, por que não me encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação, e quando Ritinha de Cássia, a linda e encantadora vigilante que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas pelejas planetárias não existirá a tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir a causas mais vastas, desdobrando-se em atividades à prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz por isso mesmo de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável, frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se, bem cedo percebi. E enquanto traço essas linhas, ponho-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. Nota do autor. Quantas vezes, nas efervescências de um sofrimento parecido e irremediável, desespera-se a criatura, atirando-se à aventura sinistra de um suicídio, quando, dentro de curto espaço de tempo, encontraria a solução para o seu problema, a compensação, o auxílio da providência como o consolo de que carecia. Faltou-lhe a paciência, porém, a necessária calma para refletir e esperar a melhoria da situação. E por isso um abismo de trevas em séculos de lutas e renovações idênticas às fracassadas positivou-se para o seu destino, ensinando que o que convém à criatura é a fortaleza e a paciência na adversidade, mas jamais a revolta e o desespero, que para nada aproveitam. Rita será na terra como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil que no círculo familiar terreno se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sobre as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo que, através de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. No vasto dormitório do internato de Cidade Esperança, onde habito desde os alvores do ano 1910, só existem novatos. Às vezes, profunda desolação vem acabrunhar minha alma, como alguém que, vivendo na terra muitas décadas, se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, onde o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando incompreensível e intolerante no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias. Os leitos dos meus velhos amigos são hoje ocupados por entidades outras que, conquanto também afinadas por idênticos princípios e ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum.
Ali está a janela de balaustres bordados, ampla, dividida em 3 arcos de fino lavor artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Lembro-me de Belarmino, que se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na patena augusta da prece. Aqui, a mesa singela em que me parece ainda ver debruçado o vulto constrangido e triste de João de Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso nos campos carnais. Acolá, dispostos pitorescamente sob os cortinados olentes das galhadas do parque, estão os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos, falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso imo. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem detença, à procura de solver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido ao lado de meus caros conselheiros, dando-me ao afã de servir aos mais sofredores do que eu. Reparto-me entre as tarefas do hospital e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta do planeta como no perímetro dessa colônia, únicos limites que poderei transitar enquanto não apresentar à grande lei os testemunhos devidos. Mas nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço. Juízo depreciativo daquele que sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito a ocupar locais que melhor caberiam a outrem. E o rubor me cobre as faces sempre que, pelas alamedas pitorescas da cidade, me entrecruzo com Aníbal de Silas, com Epaminondas de Vigo e Souriomar, os quais há muito me dispensaram de suas aulas, até que, com a experiência do Renascimento, possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Sempre sorriem bondosamente e contemplam-me com interesse, mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo a perquirirem em minha consciência a razão por que me não animei ainda ao cumprimento do dever.